e também pelo privilégio de estar aqui esta noite com os irmãos, compartilhando a sua palavra. Queria fazer uma pergunta para o irmão Guilherme. O Hotel Santa Maria ainda existe? O Hotel Santa Maria? Meu Deus do céu. Me hospedei naquele hotel ali muitas vezes, quando eu trabalhava pela Vale. Ainda Vale do Rio Doce, depois Vale. Eu nunca mais encontrei ninguém que morasse ali que me dissesse que esse hotel ainda existia. Graças a Deus. São dois hotéis que eu sempre pergunto. Um é o de Bacabal, o Hotel Jainara, que deu o nome da minha irmã, caçula. Aí outro dia encontrei alguém de Bacabal e perguntei, não, o hotel está lá. Graças a Deus que o Hotel Santa Maria também ainda está lá. Não sei se ele tem toda aquela pompa, porque na época ele era o cartão postal da cidade. Sei que a cidade deve ter evoluído muito, deve ter até hotéis melhores, mas ficou muito gravado na minha mente o Hotel Santa Maria. Meus irmãos, queria convidar a igreja a abrir a Bíblia na carta de Tiago, no capítulo de número 2, a partir dos versos 14. Carta do apóstolo Tiago, no capítulo 2, a partir do versículo de número 14. Quero registrar só a ausência da minha esposa, porque a minha cunhada, a irmã dela, estava chegando agora de Belém, estavam atravessando ali de ferriboto, vindo de Belém, e ela tinha que ficar em casa para receber a irmã e o esposo, que logo cedo pela manhã também já vão viajar para Barreirinhas. Então ela teve que ficar em casa, irmãos, senão ela estaria aqui comigo. Carta de Paulo, de Tiago, capítulo 2, versículo 14, a igreja encontrou? Pode dizer amém? Diz assim o texto: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazem bem, também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero falar esta noite sobre fé e obras. A carta de Tiago, ela é o 59º livro do cânon sagrado. Quando Tiago escreve essa carta, ele não escreve essa carta para uma igreja específica ou para alguém específico. Ele escreve essa carta para os judeus cristãos, como ele mesmo fala no seu prefácio e saudação no capítulo 1, daqueles judeus cristãos que faziam parte das 12 tribos e que estavam dispersos. Existem 3 Tiagos descritos no Novo Testamento. Existe o Tiago, que é o filho de Zebedeu,
que também é o irmão de João, e os dois, com mais Pedro, eram os discípulos que mais andavam próximos de Jesus. Mas existe também Tiago, filho de Alfeu. E também Tiago, que é o que escreve essa carta. Os teólogos e os biblistas dizem que esse é o irmão do Senhor, é o irmão de Jesus. Ele fala aqui, ele quer falar, e aí a gente pensa que há uma contradição entre ele e Paulo, porque Paulo é bem enfático quando diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Então é a nossa fé que vai nos justificar, mediante a graça de Deus. Só que a gente vê agora Tiago dizendo que as obras justificam, e é isso que a gente vai tentar explicar para os irmãos, para mostrar que não há contradição entre os apóstolos. Porque, irmãos, quando nós falamos de fé, e às vezes a gente quer esquecer de obras, porque Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 7, a partir dos versos 16 até o 20, que pelas obras nós os conheceremos. Então, as obras, irmãos, elas são importantes. É porque nós somos pentecostais. Quando a gente fala de obras, isso nos remete a Gálatas, capítulo 5, versos 22, quando fala lá do fruto do Espírito. Irmãos, o fruto do Espírito, ele é tão importante quanto os dons espirituais. Só que nós, como pentecostais, achamos que os dons são mais importantes, que o falar em línguas é o mais importante, e não é. Quando a gente lê 1 Coríntios, no capítulo 14, a partir do versículo 1, Paulo diz: segui o amor e buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente qual? O de profetizar. Ele não diz que buscai o dom de línguas, é o de profetizar. Só que esse profetizar não é assim diz o Senhor, não é isso. É pregar a palavra, irmãos. Pegar a palavra na sua íntegra, ainda que ela vá doer em alguém, ainda que ela vai falar em alguém. Isso que é profetizar na igreja. Lógico, hoje Deus ainda fala através daquele irmão e irmã que diz, assim diz o Senhor. Mas só que tem um detalhe. Qual é a diferença entre o fruto do Espírito? Porque, para mim, os dons espirituais, eles são tão importantes quanto o fruto, porque tem um detalhe importantíssimo aí. É que os dons espirituais, eles podem ser manipulados. O fruto, não. O fruto, ou você é, ou você não é. Ou alguém vai pisar no teu calo, e se você tiver o fruto, a virtude da temperança, do autocontrole, você não vai revidar. Ou se você não tiver essa virtude, esse fruto, você vai querer pisar no pé da pessoa também. Pisou em mim, vou pisar de volta. Bateu no meu rosto, vou bater de volta, eu não vou ficar calado. Essa é uma grande importância e uma grande diferença entre fruto e dom. Você já vê muitas pessoas aí profetizando, pessoas que falam em línguas e às vezes querem demonstrar espiritualidade, e ser cheio do Espírito Santo é para nós termos em nós o fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, esse autocontrole, que é a temperança. Há uma diferença ela é gigante, irmãos. Mas nós somos pentecostais, queremos falar em línguas e achamos que estamos sendo espirituais, e muitas vezes não estamos. Somos batizados pelo Espírito Santo, mas ainda falta sermos cheios do Espírito Santo. Porque você ser cheio do Espírito Santo e você ser batizado e falar em línguas, a Bíblia é bem claro lá em Atos dos Apóstolos que Jesus ele fez isso para quê? Para nos revestir de poder, para poder pregar a sua palavra. O que ele disse quando aquele povo foi batizado com o Espírito Santo e que ele ia ser assunto aos céus? Ele disse que era para nós sermos testemunhas dele onde? Samaria, Judeia, Jerusalém e até os confins da terra. Aí os dons é para nos revestir desse poder, para continuar pregando a palavra dele, continuar pregando o evangelho da salvação. Mas Tiago aqui, ele não está falando disso. Ele está falando o seguinte, ele diz aqui: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé
e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? Eu acabei de dizer, e Paulo afirma isso, que a salvação ela vem pela fé. Só que Tiago está falando aqui, não é essa fé, não é uma fé qualquer. É uma fé, irmãos, que quando você de fato se entrega a Jesus e tem a fé nele, automaticamente vai gerar você a vontade de obedecê-lo. Porque a Bíblia diz que Satanás, ele crê que estremece. Mas Satanás conhece a Deus, conhece Jesus, o Espírito Santo, mas ele não obedece. Irmãos, eu estou dizendo o seguinte: se nós, cristãos, que dizemos que temos fé, que dizemos que conhecemos a Deus, conhecemos a Cristo, temos o Espírito Santo habitando em nós, se nós não somos obedientes, nós estamos agindo igual a quem? Igual a Satanás. Porque Satanás, os demônios, creem que estremecem. Satanás é mais crente do que muitos de nós, pelo fato de crer, mas é desobediente. Então, o Tiago ele fala dessa fé, uma fé que ela automaticamente, irmãos, ela gera em nós, essa fé genuína, ela vai gerar em nós as boas obras. E ele diz aqui o seguinte: e se o irmão ou a irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não der as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Alguém chega da nossa comunidade cristã, da nossa igreja, passando por necessidades, nós temos condições, eu não estou falando daquelas pessoas também que não têm, estou falando das pessoas que têm condições de ajudar. Aí a irmã chega, irmão, eu estou precisando de 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, algo desse tipo. Aí você vai, não, mas vamos orar que Deus vai prover. E você tem condições de fazer isso. Vamos orar aqui que Deus vai prover. Tiago está dizendo isso. Qual é o proveito, irmãos, que a gente vai ter de despedir o irmão ou a irmã que passa por necessidade e nós podemos ajudar e não fazemos? Tiago, eu não sei se os irmãos estão colocando as referências, Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim, que aquele, eu não sei se é 4 ou se é 5, 17, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se nós temos condições de fazer o bem e não o fazemos, nós estamos cometendo pecado. É o 4:17 mesmo. O Tiago, quando bem aqui no texto fala, que ele afirma que somos justificados pelas obras, ele está dizendo o seguinte, ele diz assim, mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Imagina nós sermos confrontados por alguém que não se entregou a Jesus, alguém realmente do mundo, e todo mundo sabendo que a gente, como cristão, a gente não obedece, a gente não tem aquelas boas obras que automaticamente uma fé genuína gera em nós. E aí a pessoa ainda vai dizer assim, me mostra a tua fé sem as tuas obras. Eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Aí a pessoa que está no mundo é uma pessoa que ela é mais amorosa do que nós que estamos aqui, que somos crentes. É uma pessoa que é mais complaciva, ela é de ajudar. Se alguém olhar os testemunhos de um de nós e a pessoa do mundo, vão achar que a pessoa do mundo é que é crente e nós não. Porque, irmãos, às vezes existe em nós, digamos assim, a gente não consegue mostrar a nossa fé verdadeira
se nós não tivermos obras. Porque as obras, elas vão nascer automaticamente. Você não precisa forçar nada. Se você é fiel realmente a Deus, e é fiel a Jesus, as obras, elas fluem naturalmente. Né? Fluem naturalmente. Então, Tiago, ele chama a atenção disso. E aí ele diz aqui no versículo 21, porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Quando a gente lê um texto meio isolado, a gente fica realmente pasmo. Por exemplo, aqui diz assim, porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras. Ele está fazendo uma pergunta, mas ao mesmo tempo afirmando, não foi. Foi, só que o seguinte, antes das obras veio a fé, porque quando Isaque, ele vai oferecer, quando Abraão vai oferecer Isaque a sacrifício, antes, o que ele teve? Ele teve fé. Ele teve fé que, não sabendo o que ia acontecer com Isaque, mas ainda assim ele confiou em Deus e sabia que Deus, apesar de Deus ter pedido o seu filho em sacrifício, ele sabia que Deus ia fazer, não sabendo o que, mas sabia que Deus ia fazer o melhor. Então ele creu não porque Deus acabou não sacrificando Isaque, não, ele creu antes. Então, na realidade, a obra dele veio depois da fé. Ele creu em Deus, ele confiou em Deus, independente de Deus ter lhe pedido o filho da promessa, mas como ele creu, aí ele ofertou seu filho como sacrifício, era a obra que ele estava fazendo, mas por causa e por conta da fé que ele tinha. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando escolheu os emissários e os despediu por outro caminho. Tiago ele traz dois exemplos, traz Abraão, que é o nosso pai da fé, né, e traz uma meretriz, traz uma prostituta, mas ambos foram justificados pela mesma fé. Qual é a fé? A fé em Deus. Ela escondeu os espias, mostrou o caminho, mas por quê? Pela confiança que ele tinha em Deus. Então, é a fé que, de fato, nos justifica. Semana passada, irmãos, eu não sei se tem alguém da PNL, tem ali a irmã Carla Aguiar, mas semana passada, era por volta de 11 horas da noite, a irmã Tatiana me ligou. Irmão Gonçalo, tem uma pessoa aqui vizinha da igreja, ali da congregação Peniel, ela faleceu, e a família está aqui desesperada, porque eles não têm onde velar o corpo. E eles só precisam de um lugar para velar até de manhã, porque por volta de 7h30, 8 horas, o corpo vai sair para o interior, onde vai ser sepultado. Ela me ligou 11 horas e eu falei, irmã Tatiana, por mim não tem nenhum problema, mas eu vou só comentar com o pastor Nemuel, para ter o aval dele, eu sei que ele é um homem piedoso, e vai dizer, não tem problema. E foi o que aconteceu, eu liguei para o pastor Nemuel, expliquei a situação, e o pastor Nemuel, não, irmão, pode ceder a igreja sim. Aí depois ela me disse assim, irmão, só que eles são muito católicos, qualquer coisinha eu vou lá rezar com eles, não sei se vão acender velas. Eu falei, meu Deus do céu, a minha sogra, que é dessas crentes raiz mesmo, ela viu eu conversando com a irmã Tatiana e disse, não pode acender vela dentro da igreja. Irmãos, sabe o que aconteceu? Eu fui orar a Deus, porque nós temos, irmãos, que ser piedosos. Nós temos que ser piedosos. Aconteceu o velório, eles, embora muito católicos, eles respeitaram, não acenderam vela, e agradeceram demais, né, pelo que nós fizemos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles foram na igreja católica pedir para velarem o corpo lá. A igreja católica não abriu mão da missa de 5 horas da manhã que iam ter lá. Então eles estavam desesperados, irmãos. Então nós, como crentes, olhamos esse lado.
Olhamos esse lado. E Deus, Ele vai nos dar graça. Vai nos dar graça. Aí, a partir de então, aí eu já orientei, se isso acontecer de novo, a gente vai ceder, mas aí, com antecedência, a gente vai informar, só não acendam velas, por questão também da nossa fé. Mas a gente não precisou falar isso. Não precisou falar isso porque eu estava em casa, era 11 horas da noite, depois o irmão Zenildo chegou lá também. O irmão Zenildo só teve o cuidado de guardar os microfones, porque a gente também não sabe quantas pessoas viriam, e não daria para estar alguém nosso lá. Mas essa atitude gerou algo importante para aquelas pessoas, que eles podem confiar em nós que somos crentes. Porque nós lá fora, nós somos taxados, nós crentes, como intolerantes. Eles não entendem o porquê. Porque a gente tem coisas que a gente não vai aceitar realmente sendo filhos de Deus. Não podemos aceitar de fato. A gente não pode aceitar pecado, irmãos. A gente recebe o pecador de bom grado. Imagine entrando alguém aqui, como já aconteceu, né, irmã Simone? Pessoas bêbadas, de repente até pessoas que roubam, que matam, entram para assistir um culto, e aí resolvem se entregar a Jesus. Aí a pessoa vem, começa a assistir, aí alguém fala, vamos orar, vamos dobrar o joelho. Alguém vai ficar desconfiado, irmãos. No primeiro momento é difícil a gente aceitar isso. Faz parte da nossa natureza humana. Isso aconteceu com Paulo. Todos sabem, Ananias, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, Paulo tinha aceitado Jesus, teve aquele encontro com ele no caminho de Damasco, caiu no chão, porque, irmãos, não tem pecador que se ponha de pé quando ele vê a glória de Deus. Ele cai no chão, e aí se converte, e aí Deus fala com Ananias. Não é o Ananias de Ananias e Safira. Esse é outro Ananias. Ananias, vai lá na rua direita, na casa de Judas, tem um homem lá chamado Saulo, ele está orando. O que Ananias diz? Não, vou não, Senhor. Eu tenho muito ouvido falar desse homem que persegue a tua igreja. É normal, irmãos, é normal. Mas a gente tem que receber como cristãos. Lógico, com cuidado, observando direitinho. Mas essas coisas de fato acontecem. Mas o nosso testemunho, irmãos, ele fala muito lá fora. O nosso testemunho. Quando nós damos bons testemunhos, ou seja, demonstrando a nossa fé verdadeira, nós somos a Bíblia de muitos lá fora que não têm acesso a ela. Nós somos a Bíblia, uma Bíblia aberta. Quando nós damos mau testemunhos, aí surge algo chamado incoerência. Nós não podemos ser incoerentes com a nossa fé, com a fé que nós professamos. Por isso que eu disse no início que o fruto do Espírito, eu nem falei que ele é mais importante, eu falei que ele é tão importante quanto os dons espirituais. Porque é o fruto que vai mostrar realmente se nós temos fé ou não. A fé é genuína ou não. É o fruto, irmãos. Se nós temos bons frutos, é sinal que nós temos realmente fé naquele que nos salvou, naqueles que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque a diferença básica entre Paulo e Tiago é que Paulo ele está atacando o legalismo, que eram aquelas pessoas que queriam ser salvas pelas obras da lei. Era isso que Paulo, quando ele diz que não, nós somos salvos é pela graça mediante a fé. Porque tinham pessoas que achavam que fazendo as boas obras, isso lhe garantia a salvação. Irmãos, eu sou um testemunho disso. Eu sou um testemunho disso. Cansei de, sempre no final do ano, distribuir cestas básicas, achando que estava bonzinho, que era bonzinho, que Deus estava me olhando, mas não professava a fé. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, nós temos que confessar com a nossa boca. Temos que confessar a Cristo com a nossa boca. Então, eu achava que estava tudo bem e não estava, irmãos. Não estava, porque não é isso que Deus quer. Deus quer uma fé sincera. Até quando a gente jejua, irmãos, porque quando a gente vai para 2 Crônicas, no capítulo 20, o pessoal até para lutar, a gente sabia que naquela época
o povo de Israel tinha que realmente lutar para conseguir as terras, até para lutar eles jejuavam. Coloca Isaías, acho que é capítulo 58. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia, em Isaías 58. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, o rei Josafá, ele apregoa um jejum, porque ele ia entrar na guerra. E aí Deus, agora em Isaías 58, eu estou falando desse texto porque eu vou já falar das obras, que é gerado pela fé. Deus, no capítulo 58, versículo 6, ele diz assim, voltar um pouquinho no versículo 4. Ele diz assim, eis que para contendas e debates jejuais, e para dardes punhadas impiamente, não jejueis, como hoje, para fazer ouvir a voz do alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como um junco, e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu isso jejum, e dias aprazível ao Senhor? Aí agora Deus vai dizer qual é o verdadeiro jejum, o jejum realmente que agrada a Ele. Não é o jejum de abstinência de alimento. O jejum que agrada a Deus, que Ele fala, é o seguinte: porventura, não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Ou seja, Ele está nos conclamando a ser um povo piedoso. Que desfaças as ataduras do jugo, deixemos de julgar o irmão. É mais fácil julgar alguém que já faz dias que não vem na igreja, é alguém que está faltando à escola dominical. É mais fácil dizer isso do que ir lá procurar para o irmão ou para a irmã o que está acontecendo. Que deixes livre os quebrantados e que despedaces todo jugo. Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto? Lembra que eu falei no início? O irmão ou a irmã que passa por necessidade, a gente vai lá com toda aquela espiritualidade, impõe as mãos, ora, depois vai embora. Resolveu o problema do irmão ou da irmã? Não. Então ele diz, porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo-o nu, o cubras e não te escondas daquele que é da carne? Irmãos, imagina você caminhando aqui, aí tem aquele irmão que gosta de pedir, me arranja isso. Aí quando você olha o irmão, rapaz, lá vem o irmão, já muda de rua. A gente está se escondendo, irmão, daquele que é da nossa carne. Percebam que aqui tem boas obras, mas essas boas obras é por causa de uma fé genuína. Não é uma fé qualquer. É isso que Tiago está combatendo. De forma nenhuma, Tiago, ele está indo de encontro a Paulo. Porque Paulo já tinha dito que a salvação é pela fé. Mas o que Tiago está nos alertando é: cadê as nossas boas obras, se de fato somos salvos em Cristo Jesus? É isso que Tiago ele nos chama a atenção. Irmãos, e é sério. Se o texto diz que o próprio Satanás crê que estremece e não obedece, nós temos que obedecer. Nós temos que ser totalmente diferentes. Não basta só apenas o crer, dizer que cremos. Nós até estamos estudando o cremos agora, né? Não basta dizer cremos. Porque se cremos, essas boas obras, elas vão ser naturais. Então o apóstolo Tiago, ele é bem enfático nisso, e já ele está indo contra, Paulo está indo contra o legalismo, e Tiago está indo contra o antinomianismo, que são aquelas pessoas que dizem que têm fé, mas a sua vida, ela mostra totalmente o contrário. É isso que Tiago está dizendo aqui. Por isso que ele diz: mostra-me
a tua fé sem as tuas obras. Por quê? Porque se a pessoa não tiver obras, irmãos, não tem fé. Não tem fé. É como eu falei, não precisa forçar a barra para fazer, não precisa fazer nada para que alguém de nós veja, para que o pastor veja, não, irmãos. Isso vai ser natural. Quando você menos esperar, você realmente com aquela fé genuína, você vai estar fazendo as boas obras. Você vai estar fazendo as boas obras. Então, é essa a diferença entre Paulo e Tiago. Eles, na realidade, não se contradizem, eles se complementam. Paulo está dizendo que o que salva é a fé, e Tiago está dizendo, se a pessoa está salva, ela vai ter as obras. E aí, no final do texto, ele diz assim, ó, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras, ela é morta. Imagina você regando uma planta, de repente você deixa de regar, essa planta morre. Então, se ela morreu, ela deixou de existir. É a mesma coisa, irmãos. Uma fé cuja obra ela é morta, ou essa fé deixou de existir em nós, ou na realidade ela nunca existiu. Ela nunca existiu. Essa é uma palavra que eu estou trazendo, irmãos. Eu sempre gosto de dizer, eu tenho maior preocupação com isso, de acharem que o irmão está sabendo de alguma coisa. Não, não estou sabendo de nada. Eu digo que toda palavra que eu ali na Peniel, eu sempre digo isso. Toda palavra que eu prego de ensino, ela serve, irmãos, não como antídoto. Porque o antídoto, o veneno já entrou na sua corrente sanguínea. Agora vai precisar do antídoto. Não. A palavra, ela serve como uma palavra profiláctica. Uma palavra realmente de prevenção. De prevenção para a igreja. Então, se nós hoje, que professamos a nossa fé em Cristo, estamos em desobediência, que é uma má obra, porque quando eu falei de Gálatas 5:22, do fruto do Espírito, é porque ela vem acompanhado do texto antes, que são as obras da carne. As obras da carne, que todos aqui conhecem, né? Então é isso, essa palavra é uma palavra profilática, uma palavra não de repreensão de forma alguma, mas de refletirmos realmente se nós estamos de fato professando uma fé genuína, uma fé realmente que agrade a Deus. Se nós realmente estamos sendo piedosos, se nós estamos... para nós realmente guardarmos em nosso coração. Guardarmos a palavra em nosso coração e fazermos sempre, irmãos, não é mal nenhum você querer fazer um autoexame de você mesmo. Não tem problema nenhum, isso não quer dizer que você está pecando. É que nós estamos apenas buscando realmente fazer a vontade de Deus. E que essa palavra, irmãos, ela fale primeiro comigo, depois com cada um dos irmãos que estão aqui ouvindo essa palavra essa noite. O que salva é a fé, e aí vem a graça de Deus, mediante a nossa fé, mas se nós realmente temos essa graça, recebemos essa graça, mediante uma fé que é genuína, então, meu irmão, nós temos que fazer as boas obras. Temos que ter todo aquele fruto. E engraçado que o texto fala assim, o fruto do Espírito aí fala lá, amor, paz, longanimidade, aí parece que na língua portuguesa está errado, né? Parece que não tem há um erro de concordância. Na língua portuguesa pode até ter esse erro, mas na teologia está certo. Porque esse fruto, ele só vai estar completo se de fato nós tivermos todas essas 9 virtudes que compõem o fruto. Então não adianta a gente ser caridoso, mas lá no final a gente não conseguir se conter, esbravejar, brigar com todo mundo. Irmãos, às vezes a gente diz que a graça ela é mais fácil do que a lei, né? Eu já vi dizer isso, que ainda bem que agora a gente não está no tempo da lei, né? Porque a lei parecia ser dura, né? A lei dizia dente por dente, olho por olho, né?
Aí parece que é mais duro do que a graça. Só que Jesus diz, dente por dente, olho por olho, só que a graça diz, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. Essa é a graça. Parece que é mais difícil, né, de fazer. Uns se apegam muito a dizer que agora no tempo da graça pode tudo. Pode não, irmãos. A graça, ela é salvadora, mas ela é responsabilizadora. Existe uma responsabilidade nossa quando recebemos a graça. A graça, ela é tão difícil ou mais de se cumprir do que a própria lei. Só que a graça tem uma vantagem. Ela salva. A lei não. A lei não. E a graça, por incrível que pareça, ela vem antes da lei mesmo. Porque quem foi primeiro justificado pela fé foi Abraão. E Abraão não conhecia a lei. Abraão não conhecia a lei. Ele foi justificado antes da lei. Então parece que a graça ela até veio antes da lei. Só que a graça, como a gente conhece hoje, isso veio aí com o apóstolo Paulo. E com Cristo, né, logicamente. Então, irmãos, que essa palavra seja guardada no cada coração, que nós possamos realmente refletir a nossa fé, se está sendo uma fé genuína. A fé não é só a questão de você receber várias provações e suportar elas. Elas têm também a ver com as obras que a fé produz. Não somos nós que produzimos as obras, é a fé que nós professamos que age em nós para sermos homens e mulheres piedosos, assim como Cristo também foi. Amém, meu querido? Então eu queria agradecer a oportunidade e que Cristo Jesus nos abençoe. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, meus irmãos. Os irmãos querem louvar a Deus pela vida do irmão Gonçalo, que nos trouxe essa palavra de reflexão nesta noite. Se é verdade, vamos dizer amém.